Bom, vamos passar agora para a segunda lei. A segunda lei biológica, ela fala sobre o funcionamento do tronco cerebral. Ok? Então, lembra que eu falei para vocês que o tronco cerebral, ele é responsável pelo quê? A mente inconsciente é responsável pelo quê? Sistema nervoso autônomo e sistema nervoso imunológico. Ou sistema imunológico, ok? Bom, o que é o sistema nervoso autônomo? É uma parte do nosso sistema nervoso que funciona de forma autônoma. Tá certo? Então, se ela funciona de forma autônoma, a gente não intercede no funcionamento disso. Então, quando a gente fala desse mecanismo, a gente fala que nós, como os animais, só podemos funcionar de duas formas. Ou a gente funciona na ativação do simpático ou no parasimpático. Então, quando a gente fala de sistema nervoso autônomo, a gente está falando de sistema simpático e sistema parasimpático. Tá claro isso? Sim ou não? Sim. Então, como que funciona isso? O sistema simpático é o sistema que dá para a gente a capacidade de ação. Certo? Então, para que eu possa lutar ou fugir, eu preciso que o simpático, a parte simpática do meu sistema nervoso autônomo, ela esteja em ação. Então, quando eu falo de sistema nervoso simpático, eu vou estar falando de adrenalina, eu vou estar falando de noradrenalina, eu vou estar falando de cortisol, certo? Que são os hormônios que vão ativar as estruturas para que eu possa me adaptar para lutar ou fugir. Claro? Então, eu preciso agir e eu preciso parar de agir. Nós somos seres binários, ok? Assim como o universo onde a gente vive. A gente vive no dia ou noite, na dualidade, yin e yang, dia ou noite, dentro ou fora, sozinho ou acompanhado. Não é isso? É verdade. E a gente vive no simpático e no parasimpático. Ok? Então, o nosso corpo, ele foi feito para que durante o dia a gente caçasse, plantasse, colhesse, fizesse as coisas. E quando escurece, não tinha luz, era hora de dormir. Então lembra, se a gente está o dia inteiro na ação, a gente precisa de se recuperar em algum momento. E a gente se recupera somente quando a gente entra em parasimpaticotonia. Então, se eu estou o tempo todo em simpaticotonia, a gente vai chamar isso aí de simpaticotonia em balanço. Certo? Por quê? Porque eu fico ali. E aí o cara chega, eu tenho insônia. Gente, o nego dorme no volante do carro. Por que que eu não estou conseguindo dormir? Porque eu estou em simpaticotonia, eu não estou atingindo a minha parasimpaticotonia. Então, cuidado com esse negócio de que a mente consciente supera o biológico. Tudo bem? Bom, então lembra, como é que funciona o simpático? Simpático é o preparo para a ação. Então, eu preciso de intestino, de estômago para lutar ou fugir? Não. Eu preciso de fazer xixi ou fazer cocô para poder lutar ou fugir? Não. O que eu preciso? Músculo, pulmão, coração, adrenalina. Então, o que acontece? Se eu estou em ação de luta ou fuga, o meu corpo precisa se adaptar a isso. Então, ele vai depositar adrenalina, cortisol,
noradrenalina, tudo na minha corrente sanguínea, e isso vai fazer com que o que aconteça? Todo o sangue que teoricamente poderia estar no meu estômago, fazendo digestão, não sei o que, ele vá para os membros. Rapidamente. Por quê? Porque eu preciso de lutar e fugir. Então é aquele exemplo que eu tô lá na moita, eu preciso lutar ou fugir, cara, isso não é vital. Eu tranco, acabo minha atividade parasimpática e desvio tudo para minha atividade simpática, que é lutar e fugir. Certo? Lutei, fugi, eu vou me regenerar. Tá certo? Então isso é como funciona o animal na natureza. E o grande problema, mais uma vez, é o significado que a gente dá para as emoções. Porque a partir do momento que eu vi aquele leão e eu falo, esse leão vai me pegar a qualquer horário, a qualquer momento, eu não saio mais da simpaticotonia. Bom, então diante disso, como é que funciona o nosso corpo numa situação que a gente exige uma demanda? Então a gente está aqui, todo mundo numa boa, tranquilo. Eis que de repente abre a porta e entram 5 bandidos com uma metralhadora. Certo? Isso é um assalto. Automaticamente, a gente vai entrar em descanso ou a gente vai entrar em estresse? Estresse. Então, nesse momento, a gente vai fazer uma descarga violenta de adrenalina, cortisol, e vai entrar no que a gente chama de ação simpaticotonia. Certo? E aí, pupila dilata, aumenta a frequência respiratória, aumenta a frequência cardíaca, que é tudo sintomas de quê na psicologia? Síndrome do pânico. Ou TAG. Ou TEP. TPT. Ok? O que é isso? É o cara entrar numa simpaticotonia sem ter causa. Mas por quê? Porque ele tem uma memória. E alguma coisa faz isso ativar. Então, ativou, sudorese, coração acelera, tremores, etc. Pupila dilata, aumenta a frequência respiratória. Por quê? Porque eu preciso de qualquer coisa reagir. E aí, esses bandidos vão embora. Quando os bandidos vão embora, a gente tem o que a gente chama aqui de conflitólise. Ou seja, eu estava preparado para fugir do leão, o leão foi embora, agora eu... Aí é a hora que o nego começa a chorar, começa a tremer inteiro, começa a ter as reações físicas. Certo? Por quê? O cachorro só pode parar para lamber a ferida quando acaba a briga. Tanto que quando você vê muito isso em atleta, ou treinamento lá do exército, o cara cai, sai, se arrebenta, não sei o que, tudo bem. Acabou o treinamento, no dia seguinte a pessoa está podre. É assim ou não? Quando você fica um tempo sem ir na academia, aí você vai, como é que você está no outro dia? Quebrado. Tá? Mas aqui lembra, a gente está estudando a mente inconsciente, tá, galera? Então, mente inconsciente significa reações físicas. Então, a fase de recuperação ela se divide em 3. A primeira fase é a fase que a gente chama das fases de IT, que é a fase de inflamação. Então, toda vez que a gente sai do conflito, a gente vai inflamar. Então, é aquela garganta inflamada, é amigdalite, é euforite, é sinusite, é artrite. Isso tudo são fases de inflamação. Tá certo? E é o que a gente chama da primeira fase. Uma vez que esse processo de cicatrização se deu, a gente vai precisar de religar o disjuntor. Certo? Então é como se a gente chegasse lá e falasse, pronto, agora você já está recuperada, vamos lá. Bum. Que a gente chama de crise epileptoide. Que é o religar. Então é como se o organismo dissesse assim, chega, vamos, bum. Religa. E aí você volta, né, a ficar com aquele restinho de secreção, vai melhorando até que finalmente você se recupera. E aqui a gente chama da terceira fase, que é a fase da ose, né?
É a fase do artrose, é a fase da recuperação final. E depois disso a gente volta a ciclar normalmente, até a gente ter um próximo conflito. Então esse é o fisiológico do animal. Todo mundo comigo? Então, o leão, eu estou aqui pastando, certo? Eu vi o leão, falei, lascou. Entro em simpático-otonia, adrenalina, cortisol, e fico aqui. O leão partiu atrás de mim, certo? Me mordeu. Continuo correndo. Acabou, o leão não está mais me perseguindo, não me matou. O que eu vou fazer agora? Eu preciso me cicatrizar, me regenerar. Então, para isso, eu vou precisar desviar sangue, vou precisar mandar nutrientes, etc e tal. Então, nessa fase vai ser a fase que a gente está arrebentado. É a fase que você tem que parar realmente. Certo? Eu não tenho nem tempo para adoecer. Tá isso fudido. Certo? Por quê? Porque quanto maior a massa do conflito, quanto mais tempo você permanecer com a adrenalina no topo, maior vai ser a necessidade de adaptação do seu corpo para cumprir essa demanda.